Nesse mundo, Deus criou a humanidade e logo em seguida criou as bruxas para poder compartilhar o poder dele com elas. Depois, Deus deu para as bruxas a tarefa de guiar os humanos em seu lugar, e elas concordaram e juraram se dedicar a ajudar a humanidade em nome da amizade. Porém, a expansão de engrenagens do Império Redia trouxe uma cultura científica que superou a magia. Com isso, as bruxas passaram a ser vistas como desnecessárias e até mesmo como inimigas, que impediam o progresso da civilização. Por consequência, elas começaram a ser caçadas e exterminadas no encontro comemorativo da caça às bruxas. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. Algum tempo depois, na região de Soulsábia, do Império Redia, um garoto chamado Adonis caminha uma longa jornada até a fronteira junto com a bruxa de gelo, Chloe, na tentativa dos dois acharem um lugar seguro pra viverem. Ele reclama que tá cansado de tanto andar e com muita sede e pede pra Chloe usar alguma magia pra refrescar o tempo, mas ela diz que magia não é algo tão banal assim, e volta a tentar ler seu mapa tendo bastante dificuldade pra achar onde eles estavam. Então Adonis usa seu smartphone encontrando facilmente a localização deles, o que deixa Chloe irritada, porque eles poderiam ser encontrados através do dispositivo, mas o garoto explica que aquele celular não dava pra ser rastreado já que ele mesmo quem montou. Ele se gaba por ter usado magia de invocação adaptável pra substituir as ondas de rádio, dizendo que nem mesmo a técnica de triangulação do exército pode rastrear o seu smartphone. Além disso, ele fala que aquele celular também não precisa de bateria, zombando da Chloe por ainda usar um mapa de papel nos tempos atuais, o que deixa ela bem brava. Depois de apanhar por se achar demais, Adonis questiona por que eles têm que fugir e Chloe explica que infelizmente ela é uma bruxa, em um tempo em que o mundo mudou e não aceita mais elas. A situação atual obriga todas as bruxas a possuírem uma vida de luta, tendo que viver escondidas entre a multidão, ou morar em lugares afastados da cidade. Ela tenta descontrair o momento, dizendo que agora as bruxas estão tendo uma vida mais semelhante à de ninjas, mas Adonis continua sério e eles apenas seguem a viagem, em busca de encontrarem um lugar que seja mais tolerante com as bruxas, para que assim eles pudessem finalmente ter uma vida pacífica e feliz. Ela brinca que tem que ser um lugar onde tenha uma escola para Adonis estudar e conseguir arrumar uma namoradinha, mas o garoto diz que prefere continuar sendo o aprendiz dela, fazendo Chloe ficar toda feliz com a sua resposta. Isso faz Adonis refletir como Chloe continuava tão animada e alegre em um mundo como aquele, que perseguia ela por nada, pensando que por ele os dois podiam erradicar os humanos com magia. De repente, um dos esquadrões ocidental consegue achar eles e reconhece a bruxa fugitiva. Adonis se prepara para lutar, mas Chloe impede ele e diz que era melhor ele não usar magia ainda por ser inexperiente. Então ela usa uma magia de gelo, derrotando rapidamente todo o esquadrão. No Império Redia, um homem informa ao Imperador Goethe que Chloe conseguiu escapar. Ele explica que ela é uma bruxa de alto nível que usa magia de gelo, e por isso apenas um esquadrão não conseguiria deter ela. Porém, o homem apanha por sua atitude, porque suas palavras são consideradas uma afronta ao Imperador, que jura pra si mesmo que vai conseguir capturar Chloe. De volta pra ela, depois de congelar todo o esquadrão, Chloe decide seguir viagem, porém Adonis questiona o motivo dela nunca permitir que ele use sua magia pra lutar. Ela volta a dizer que ele ainda é inexperiente em magia, mas ele faz uma demonstração do seu poder, falando que não tem como um aprendiz dela ser inexperiente. Chloe tenta ignorar aquele assunto, mas Adonis insiste em continuar a conversa, perguntando se será porque ele é um humano. Ele pergunta pra Chloe se ela não queria que ele lutasse para que assim ele não fosse contra sua própria espécie, e deixa claro que não suporta mais não poder proteger ela, porque seus sentimentos por ela eram muito fortes. Emocionada, Chloe abraça o garoto, dizendo que sente o mesmo por ele. De repente, um dos sistemas do esquadrão sincroniza os dados de localização, mesmo estando congelado. Em seguida, os dois começam a flutuar, e Chloe se assusta ao perceber que aquilo era uma transferência física de longa distância, algo que nem mesmo as bruxas conseguiam fazer. E assim, depois de os dois darem as mãos, eles são transferidos através de satélites que calculam as coordenadas de onde eles deveriam ir. Enquanto isso, o Imperador Goethe dá um discurso para o seu povo, dizendo que tá falando não como imperador, mas como um ser humano, assim como todos eles. Ele diz que desde sempre os humanos foram protegidos pela magia, dependendo das bruxas sempre que acontecia uma praga ou desastre natural, e por isso eles expressavam gratidão a elas com reverência e medo, já que a magia estava acima dos poderes dos humanos. Goethe continua seu discurso, perguntando se a humanidade é tão fraca assim, ao ponto deles se curvarem aos caprichos das bruxas implorando por ajuda. Ele responde em seguida que agora os tempos mudaram, porque eles tinham um avanço da tecnologia que o Império adquiriu, como aeronaves, ferrovias e o próprio smartphone que todos possuem em suas mãos. Ele diz que graças a essas novas tecnologias, a humanidade pode moldar o mundo e se proteger com a sua própria força, sem precisar de nenhuma magia estranha. E para os humanos poderem mostrar ao mundo que eles são quem tem o poder, eles devem erradicar as bruxas e enaltecer a humanidade. O discurso do Imperador faz todo o seu povo comemorar, e em seguida
seguida, Chloe e Adonis são transportados para lá, como Goethe planejou. Assim que chegam, os dois estranham o comportamento da multidão ao ver eles. Rapidamente, Adonis pede para Chloe fugir enquanto ele tenta ganhar tempo, porém os policiais prendem ele antes de conseguir lançar algum feitiço. Com a atitude do garoto, o Imperador Goethe entende que Adonis é um humano que foi criado pela bruxa. Imediatamente, Chloe ameaça atacar o Imperador e seu povo caso ele não soltasse seu aprendiz. Porém, como ele não responde nada, ela prepara seu ataque enquanto diz que não queria atacar as pessoas, já que eles são humanos assim como Adonis. Porém, eles se mostraram muito perigosos. Ela lança seu feitiço de gelo, mas ele se quebra em seguida, porque sua magia tinha desaparecido graças a um dispositivo que o Império tem que conseguia anular magia. Ela fica assustada sem entender o que tinha acontecido, e Goethe diz que ela não consegue compreender a capacidade da ciência que eles têm. Isso faz todo o povo aplaudir, enquanto Adonis tenta lançar uma magia sem entender, porque não estava funcionando. Goethe se aproxima da Chloe e depois de rasgar sua blusa, ele dá um tapa nela, dizendo que uma bruxa sem magia é apenas uma simples mulher. As pessoas que estavam assistindo a cena começam a gravar Chloe com seus smartphones, rindo da situação da bruxa. Isso deixa Adonis desesperado. Ele tenta chegar na Chloe com todas as suas forças, mas isso só faz o Imperador Goethe ordenar seus homens a darem um fim nele. Ao escutar isso, Chloe fica em pânico e se curva pro Imperador, implorando que ele poupe o garoto. Ela chora dizendo que não liga pro que acontece com ela, porém ele não tinha nada a ver com aquilo, já que também é um humano, assim como todos ali, e somente as bruxas tinham que ser erradicadas. Para ter mais chances de convencer o Imperador, Chloe inventa que sequestrou Adonis e criou ele como seu escravo, e por isso ele deve poupar a vida do garoto, que era apenas uma pobre criança miserável. Adonis começa a chorar e tenta desesperadamente fazer alguma magia para salvar ela, porém, assim como antes, nada acontece. Então Chloe começa a se despedir do Adonis, agradecendo por tudo que eles passaram juntos. Os dois se lembram de como ficaram felizes quando se conheceram, e Chloe começa a dizer que ama ele, mas o Imperador dá um fim em sua vida antes mesmo dela terminar sua frase. Adonis lembra de todos os momentos que os dois passaram juntos e dá um grito de dor que é abafado pelo som da multidão comemorando. As pessoas tiram fotos rindo de toda a situação, e é dito que quando Deus criou as bruxas, ele avisou que os humanos poderiam ter medo delas, porque eram muito cautelosos. Porém, ele disse também que torcia para que eles fossem amigos e pudessem trazer paz para o mundo, mas claramente aconteceu o oposto, com a escuridão e caos dominando o mundo. 10 anos depois da Chloe ter partido, na capital do Império Rédia, vemos várias pessoas que tinham virado prisioneiras depois de perderem a guerra para o Império, e que agora estavam vivendo uma vida miserável, chegando a brigar por um pedaço de pão. Uma das prisioneiras, chamada Doroka, chega para as duas mulheres que estavam brigando e oferece seu pão para elas. Na mesma hora, uma das mulheres toma o pão da sua mão e vai embora. A amiga da Doroka, Ana, fica preocupada com ela porque não era a primeira vez que Doroka dava seu pão para outra pessoa, mas Doroka tranquiliza Ana, dizendo que tá bem e cheia de energia. Ana diz que Doroka é muito boa, porque naquela situação ela conseguia se importar só com si mesma. Afinal, o mundo estava cada vez um lugar mais terrível. Não importava o quanto a tecnologia avançasse, as pessoas continuavam brigando e a guerra nunca acabava. Ana chora perguntando por que isso estava acontecendo. Afinal, eles prometeram que a humanidade seria feliz quando as bruxas desaparecessem. Para animar a amiga, Doroka faz um show de fantoches para descontrair o momento. De repente, os guardas aparecem chamando a prisioneira do número 218, sendo que até agora, todas que foram chamadas até o momento não voltaram. Doroka então vê a blusa da Ana, descobrindo que ela era prisioneira do número 218, e imediatamente ela assume seu lugar, se entregando para os guardas para salvar sua amiga. Ela é levada até o carcereiro-chefe, e lá ele analisa ela, dizendo que sua aparência e idade são aceitáveis. Depois ele pede para ela tirar a roupa para poder verificar seu corpo, para não ofender o senhor que ela vai servir. Ao entender o destino que aguardava ela e as outras prisioneiras, Doroka fica em pânico. Ao ver a reação dela, o homem diz que o Império Rédia usou seu poder científico e militar para derrotar as bruxas e conquistar a dignidade da humanidade, como se por esse motivo todos devessem gratidão ao Império. Então ele tira uma foto da Doroka para conseguir um bom preço por ela, porém a garota dá uma dentada no seu dedo e consegue fugir com seu smartphone. Os guardas correm atrás dela enquanto Doroka pede para o celular abrir todas as celas para salvar as prisioneiras. Porém, pro seu azar, o smartphone tinha reconhecimento de voz e nega a realizar seu comando. Desesperada, ela começa a implorar pro celular abrir as celas e tenta diversas formas de realizar o comando, tentando até usar uma voz fofa, porém nenhuma funciona, até que ela tenta imitar a voz do carcereiro-chefe e finalmente consegue fazer as celas se abrirem. Todas as prisioneiras começam a correr desesperadas e os guardas tentam impedir a fuga delas, fazendo rapidamente o lugar virar um tumulto. Eles pedem reforços enquanto Doroka continua correndo. Ela acaba indo parar em frente a uma porta grande e usa novamente o celular para destrancar o lugar, dando um comando de abrir todas as portas. Quando ela se abre, Doroka estranha a sala quando um dos guardas consegue alcançar ela. Em seguida, os outros guardas chegam pensando como eles estavam encrencados por Doroka ter aberto todas as celas do lugar. Nesse momento, uma porta dentro da sala se abre
abre, revelando um garoto que estava sendo mantido lá dentro como um prisioneiro. As algemas que estavam prendendo ele também se soltam, liberando o garoto sedento por vingança. Depois que Adonis termina de se soltar, ele elimina um por um dos guardas e em seguida vai até Doroka, mirando uma arma na direção da garota. Ela espera pelo pior, mas Adonis dispara na sua algema, libertando Doroka e seguindo seu caminho. Com todas as celas abertas, o lugar soa um aviso para os guardas agirem, porque várias prisioneiras estavam tentando fugir. Enquanto isso, na Agência de Segurança Nacional, um departamento que funciona como base da manutenção da ordem pública, o diretor Yamato mandou o operador da agência, Ekaut, investigar o que estava acontecendo no campo de internamento Mayhem, onde as prisioneiras estavam fugindo. Ele dá autorização para Ekaut utilizar armas e o garoto diz que vai preservar a paz do Império com seu poder, mas isso faz a vice-diretora Yuki pedir para ele não menosprezar a paz construída pelo Imperador. Assim que Ekaut sai da sala, Yuki questiona como ele podia se comportar de forma tão insolente na presença do Yamato, mas seu irmão responde que apesar da aparência, ele também é um dos executivos do Império. Enquanto isso, no campo de internamento Mayhem, o carcereiro-chefe chega na sala onde Adonis era mantido preso, vendo o desastre que estava naquele lugar. Os guardas explicam que a prisioneira usou seu dispositivo, imitando sua voz para abrir as celas. Porém, o carcereiro diz que mesmo que a garota tenha quebrado o sistema deles, não fazia sentido a cela daquela sala ter se aberto, porque nem ele tinha autoridade para isso, porque ela prendia o prisioneiro nível de ameaça SS. Perto dali, Adonis faz uma magia com sua pena e lança uma bala na direção de um prédio, que cresce com seu feitiço, ficando gigante e causando um grande estrago. Mas ele estava apenas começando, porque sua vontade era exterminar a raça humana. De volta ao campo de internamento, algum tempo depois, Ekaut já tinha dado fim em todas as prisioneiras e relata que não encontrou Adonis em lugar nenhum. Ele então descobre sobre o prédio que Adonis atingiu e diz que vai para lá depois de terminar seu serviço, eliminando o carcereiro-chefe. Na rua, Doroka vê o prédio que Adonis atingiu e se culpa por não ter conseguido impedir o garoto a tempo. Enquanto isso, ele estava em algum lugar da cidade, no meio dos cidadãos, quando eles passam a notícia que um prédio foi atingido por uma bomba de artilharia, que eles deduzem ser um ataque de alguma nação vizinha. Adonis caminha no meio das pessoas pensando que Chloe não gostaria do que ele estava prestes a fazer com a humanidade, imaginando que ela diria que a vingança não traria ela de volta e por isso ele deveria seguir sua vida e aproveitar sua liberdade. Mas Adonis não conseguia fazer isso, porque mesmo que já tivesse se passado 10 anos, ele não conseguia esquecer o olhar e a voz dela no seu último momento de vida. Ele então lança um feitiço de invocação que faz o chão se rachar, fazendo um robô gigante surgir no meio da cidade, gerando pânico entre os cidadãos. Pouco depois, um policial recebe uma ligação de alguém pedindo ajuda e dizendo que um robô gigante apareceu do nada. O policial acha que é apenas um trote quando de repente um carro descontrolado invade o local, destruindo tudo. Os policiais se assustam e vão ver o motorista, que estava completamente em pânico. Eles pensam que ele não estava lúcido e o policial sai do local para fazer um telefonema, para reportar o que tinha acontecido com seu departamento, quando avista o robô gigante. Ele anda pela cidade derrubando prédios e machucando civis com o desastre, mas o destino do Adonis era chegar até o Imperador Guthrie, que eliminou Chloe. Na Agência de Segurança Nacional, todos se preparam para eliminar o robô. O diretor Yamato pergunta se alguém já informou o Imperador, porém ele não estava bem de saúde, então não podia ser comunicado. Com isso, Yamato usa sua autoridade para declarar estado de emergência, priorizando a linha defensiva 4. Além disso, ele manda solicitarem todo o apoio de fogo aéreo que eles têm disponível e soldados blindados. Depois, o diretor Yamato olha o gigante de longe, pensando como aquilo podia conseguir se movimentar sozinho. Nesse momento, sua irmã Yuki é informada que o prisioneiro Adonis e a pena de escrita tinham sumido do acampamento de internamento. Os dois então entendem que aquele robô estava sendo controlado por magia, fazendo muito mais sentido do que ser um ataque de nação vizinha. Yamato então pergunta onde estava o dispositivo que podia ocultar magia, porém o dispositivo estava guardado no subsolo e eles nem sabiam se ele ainda funcionava. Afinal, a última vez que foi usado foi há 10 anos atrás. Por isso, Yamato manda Yuki dar um jeito, deixando claro que aquilo é de importância nacional. Adonis continua andando com seu robô, causando destruição e pânico por onde passa, quando a linha defensiva 4 finalmente chega e se prepara para lançar fogo. Porém, eles tentam acertar o robô várias vezes, e todos desviam atingindo os prédios da cidade, até que finalmente percebem que os tiros não estavam indo em linha reta, e isso graças à magia do Adonis. O garoto destrói um prédio bem grande, atingindo a linha defensiva 4. Ele tinha passado seus últimos 10 anos de vida preso, com todo o tempo do mundo para bolar o seu plano de vingança, de modo que conseguisse achar a melhor forma de massacrar uma nação. Mas como Adonis ainda é humano, ele precisava da sua pena de escrita para lançar magia através da invocação das palavras, sendo um método bem difícil de conseguir, mas ele foi capaz de dominar graças ao treinamento que recebeu da sua professora excepcional. E exatamente por esse carinho pela Chloe, Adonis não conseguia mais enxergar os humanos como da sua espécie, e nem mesmo diferenciar entre quem estava lá 10 anos atrás quando fizeram a covardia com ela, e quem não tinha nada a ver com aquilo, porque para ele
ele, todos que vivem naquele país colhendo os benefícios daquela crueldade são igualmente culpados. Por pensar dessa forma, Adonis faz uma nova magia com sua pena, invocando uma bala de sino, que ele usa para exterminar os civis que tentavam fugir do local, fazendo um massacre. Mas apesar de estar realizando a vingança que passou anos desejando, Adonis não se sente feliz com aquilo, chorando sem entender porque aquilo não estava fazendo ele se sentir melhor. Enquanto isso, Hecate consegue localizar a posição do Adonis. Ele informa para o seu diretor que o feiticeiro estava na palma da mão do gigante. Então o diretor Yamato avisa para toda a sua equipe, e assim as forças aéreas lançam fogo no Adonis, fazendo o garoto cair. Eles continuam o ataque, causando uma grande explosão, deixando as pessoas ainda mais apavoradas, porque elas ainda não tinham terminado de evacuar a área, e eles já estavam bombardeando tudo. Um garotinho que tinha acabado de perder sua mãe vê um prédio caindo na sua direção. Era o fim do garoto, mas Doroka aparece, tirando ele bem a tempo de impedir que ele fosse esmagado. Todas as pessoas estavam desesperadas sem saber para onde fugir, e Doroka lamenta aquilo estar acontecendo. Ela pede para uma senhora cuidar da criança e fugir para o mais longe possível. A mulher pergunta se ela não ia fugir também, mas Doroka responde que vai parar o garoto que está causando aquele ataque. Enquanto isso, Adonis estava caído no chão, se sentindo fora de forma, enquanto o exército descia dos helicópteros para continuar o ataque. Já no castelo imperial, o imperador Guthrie estava de cama e pergunta o que estava acontecendo com seu império, porque estava escutando os barulhos vindo de fora. Sua rainha tenta manter ele calmo e diz que o Império Regia vai ficar bem, porque tinha um imperador bom que garantiu sua força. Ele responde que só conseguiu isso graças ao apoio da sua rainha. De repente, ele tosse sangue, deixando sua esposa preocupada. Guthrie reconhece que estava com uma doença incurável. A rainha ordena para os seus homens chamarem um médico, mas Guthrie diz que não era necessário, aceitando seu fim. Ele se pergunta se aquilo era uma maldição por tudo que ele tinha feito, mas mesmo que fosse, ele não se arrependia de nada, acreditando que tudo que fez foi pelo bem do seu povo. Ele acreditava que eliminar as bruxas era algo necessário para o progresso, porque a humanidade não avançaria enquanto elas existissem, pois os humanos precisavam trilhar seu próprio caminho e a magia só atrapalharia esse avanço do mundo. Enquanto ele falava como agiu certo em exterminar as bruxas, Adonis lutava contra seus homens, eliminando todos eles com sua magia, buscando vingança por ações que o imperador causou. Depois do feiticeiro exterminar o exército, na base do diretor Yamato, eles veem que um civil estava se aproximando do local onde Adonis estava. O garoto estava prestes a eliminar o último cara. Ele fala que eles deveriam ter eliminado Adonis junto com a bruxa há 10 anos atrás, e Adonis diz que isso era o que ele queria que eles tivessem feito. Ele se prepara para dar um fim no cara quando Doroka chega no local. Adonis reconhece a garota que estava no acampamento de internamento, e ela implora para ele parar com aquela matança, pois já tinha machucado muitas pessoas inocentes do Império. Isso deixa Adonis ainda mais irritado. Ele dá um fim no cara com a sua mão, achando engraçado o fato dela pensar que eles são inocentes. Adonis caminha na sua direção, dizendo que deveria ter pensado de forma mais fria antes, porque deixou ela fugir por ser uma prisioneira, se esquecendo de que todos os humanos, sem exceção, eram seus inimigos e deveriam ser eliminados. Doroka então fala que Chloe não ia querer que ele fizesse isso, mas ao escutar o nome dela, Adonis fica mais revoltado ainda com a humanidade. Ele pergunta por que ela estava ali tentando conversar com ele, questionando se era uma distração para o próximo batalhão chegar, pois os humanos sempre jogavam sujo, assim como fizeram no dia que ela partiu. Afinal, nada do que aconteceu com Chloe teria acontecido se eles não tivessem usado truques baratos. Mas Doroka insiste em falar da Chloe, dizendo que ela foi a maior bruxa do mundo e que deu o nome de Adonis por seu querido aluno. A garota então revela que sabia disso, pois ela também era uma bruxa. Adonis fica surpresa e acaba soltando Doroka. Ela então pensa que estava tudo bem e começa a se apresentar, mas ele agarra ela de novo, pensando que aquilo só podia ser um truque dos humanos, pois todas as bruxas tinham sido erradicadas do mundo. Doroka insiste que é uma bruxa e explica que elas sobreviveram à caça às bruxas. Adonis então questiona por que elas não salvaram Chloe, permitindo que uma colega partisse daquela forma. Doroka fala que todas as bruxas sentem muito pelo que aconteceu, mas elas estavam tão desesperadas para fugir que não foram impedir. Adonis diz que pedir desculpas não vai trazer ela de volta, porém Doroka revela que na verdade elas querem trazer Chloe de volta com magia. Ele só vê aquela conversa como uma mentira, mas Doroka explica que se infiltrou no Império Regia para libertar Adonis, porque para reviver Chloe, as bruxas vão precisar dele e das suas memórias dela. Ele então faz uma espada aparecer e diz que vai acabar com ela, assim como vai acabar com qualquer um que falar da Chloe. Doroka então desiste de tentar explicar e diz que ele pode fazer o que quiser se isso satisfazer ele. Ela sorri, dizendo que fica feliz em ter conhecido ele, e seu sorriso faz Adonis se lembrar da Chloe. Ele diz para chorar e pergunta se as bruxas realmente podem trazer Chloe de volta, e Doroka diz que sim, deixando claro que agora Adonis não estava mais sozinho. Ela estende sua mão para ele, porém antes dele segurar ela, Hecate dá um disparo que acerta em cheio a garota, deixando Adonis incrédulo, enquanto o atirador lamenta não ter acertado os dois de uma só vez. Em um flashback vemos um local sendo atacado e a Doroka mais jovem no meio de fogo, explosões e tiros. Ela vê os soldados agindo sem piedade até
até que uma outra bruxa, chamada Mia, vai até a garota e abraça ela. Nenhuma delas sabe o que tá acontecendo exatamente, mas a mulher fala que os humanos atacaram de repente, apesar de tudo parecer bem entre eles até pouco tempo atrás. De repente, a garota tem a ideia de usarem magia, porém a Mia diz que não podem porque tem uma máquina suprimindo a magia delas. No entanto, a Madame Ofélia deve saber de alguma coisa, então Mia manda Duraka fugir e ir até Ofélia para contar sobre o que tá acontecendo. A garota prefere não ir sozinha, porém a mulher não tá bem para partir em uma viagem. Ela passa a instrução de seguir a estrela do apocalipse para chegar na mansão da Madame Ofélia. Como Mia já levou Doroka lá no festival da fertilidade, ela imagina que a mina deve se lembrar. Por fim, a mulher faz uma brincadeira com o fantoche para tentar reconfortar a garota, enquanto fala que ela vai conseguir se correr o mais rápido que puder. Doroka pega o boneco e sai correndo. Logo os soldados chegam até a bruxa e a garota só escuta o som do disparo. No presente, Doroka tá caída no chão perto do Adonis. A moça tá quase indo de base, enquanto o cara questiona como pode trazer a Chloe de volta à vida. Ela fala algo sobre as bruxas antes de ser atingida por vários disparos. Adonis consegue escapar ileso, mas tá furioso e ainda frustrado com a pouca informação que tem. Um dos soldados avisa sobre o abatimento, então do telhado a atiradora avisa pro diretor Yamato que o conflito acabou. Diante dessa arrogância dos humanos, Adonis começa a invocar sua magia, formando um domo de letras em volta dele. Os soldados voltam a atacar, mas as balas não causam nenhum efeito na barreira mágica. Com as linhas dos símbolos, o cara redireciona as balas e usa a magia Cains para disparar todas de volta nos inimigos, derrotando rapidamente todos os soldados no local, menos um careca que fica aterrorizado e paralisado. Com a mira no garoto, a atiradora puxa o gatilho e o disparo levanta bastante poeira. No entanto, Adonis continua andando, ileso. Vemos então que o projétil gigante está parado no ar, e em seguida o garoto usa a magia Gain máximo, aumentando exageradamente o tamanho da bala, que já era gigante antes. O projétil volta como um míssil e atinge a atiradora em cheio, chegando depois até o prédio lá atrás, e com isso sobra apenas as pernas da moça. O garoto volta a andar, chamando os humanos de insetos impotentes, por acharem que tinham alguma chance de vencer um conflito contra a magia, e ainda mais por pensarem que poderiam viver em paz depois do que fizeram com a Chloe. O garoto agora quer eliminar cada um dos humanos da face da Terra. Enquanto isso, o diretor Yamato assiste através da transmissão, e a irmã dele tá tendo um vislumbre da máquina Dan, que foi usada há 10 anos para suprimir a magia das bruxas. Pra Yuki, esse dispositivo é o auge da ciência, e quando for ativado, eles vão poder suprimir a magia do cara. Isso dá pra ela a esperança de finalmente ser útil pro irmão, e depois de um momento de empolgação, ela dá a ordem pros soldados se apressarem na ativação da máquina. No entanto, o pessoal da Agência Nacional de Ciência aparece para jogar um balde de água fria nos planos da Yuki. A diretora, chamada Teta Samantha, comenta que a Yuki ficou mais durona desde a última vez que elas se viram, mas indo logo pro assunto, a mulher fala que não pode permitir que o dispositivo seja ativado. Yuki pede uma explicação e a cena corta pro Yamato recebendo uma ligação do número da irmã, porém quem tá ligando é a própria diretora Teta. Ela pede um tempo para conversar e apesar do cara dizer que estão numa urgência, a Teta fala para não ser tão rabugento e já avisa que eles não vão poder ligar o dispositivo mágico de supressão de fótons. Em seguida, ela põe no viva voz e começa um discurso sobre a ciência ser o trabalho da humanidade para esclarecer o mundo. Enquanto acende um cigarro, ela fala que mesmo assim ainda tem muita coisa que não se sabe, e uma delas é sobre as partículas emitidas pelo dispositivo. A mulher então começa a falar sobre a doença de disfunção celular humana, que o Yamato reconhece como a doença desenvolvida pelos soldados que participaram da caça às bruxas há 10 anos. Como são muitos fatores, não tem como ter certeza, mas a Teta diz que acreditam que essas partículas afetaram o corpo humano, ou seja, esse dispositivo mata as células do corpo. Yamato fala que isso é novidade para ele, então a diretora conta que isso foi mantido em segredo. Para piorar, não restam mais bruxas para restaurar um ambiente natural, e a atmosfera que poderia purificar esses raios nocivos não existe mais. Com a natureza no estado atual, se um humano for exposto a um alto volume de partículas, o corpo seria destruído. Yamato sabe o que aconteceu com quem lutou pela humanidade estando diante desse dispositivo. Enquanto isso, Adonis continua imparável. Teta fala que a Yuki deve voltar agora que já sabe de tudo, porém a garota corre em direção ao painel, pensando que não podem se preocupar com doenças quando a ameaça da magia tá bem diante deles. A diretora Teta manda os outros recuar enquanto ela corre atrás da garota. Yuki chega ao painel e não dá mais ouvidos para os avisos da mulher porque considera que sua ação nesse momento tem importância nacional. O dispositivo é acionado e logo a magia do garoto começa a se desfazer, quando ele tem a pena derrubada por um disparo. Yamato tenta entender o que aconteceu, mas mesmo com as duas em péssimo estado, Teta fala que tá tudo bem. Ela também comenta sobre o oponente que estão enfrentando e questiona se é realmente alguém impossível de derrotar sem a supressão de magia, e se era mesmo para ser tão difícil lidar com esse garoto. Ela faz o Yamato lembrar que seu dever era exterminar rapidamente aqueles que prejudicam o Império, e termina dizendo que eles são Redia, o Império indestrutível. Assim, as tropas voltam a ser mobilizadas, e a única opção do Adonis é correr para pegar a pena. Os soldados
humanos conseguem render ele por um tempo, porém de repente uma parte de um prédio começa a desabar, caindo entre ele e a maioria dos oponentes, e deixando apenas uma mulher diante do garoto. A mulher ativa a lâmina térmica da arma e prepara o ataque, enquanto o cara pensa que esse é o seu fim, pelo menos ele vai poder finalmente encontrar a Chloe. A mulher acerta o pescoço do garoto em uma cena pesadíssima. Do outro lado, o soldado se preocupa com a parceira, mas logo ela sai da fumaça com a cabeça na mão. Ela mostra que abateu o aprendiz da bruxa e assim todos se aproximam. Ao confirmarem que foi mesmo uma vitória, os soldados comemoram. Alguns perguntam de qual pelotão é a moça enquanto elogiam o trabalho dela. A galera vendo a transmissão também começa a comemorar, e o Yamato finalmente fica aliviado pela missão ter sido cumprida. Em seguida, ele começa um discurso para parabenizar o trabalho de todos, mas diz que ainda é cedo para comemorar. Eles ainda devem recolher o corpo e confirmar os danos causados em cada área da cidade, além de se reunirem com as equipes de resgate para ajudar as vítimas. Vendo que foi uma mulher bem jovem que derrotou o garoto, um dos militares comenta que ela deve ser uma nova recruta dos soldados blindados. Porém, antes de conferir, o Yamato manda checar como está a situação da diretora Teta e da irmã dele. O homem então se apressa para cumprir a ordem, enquanto Yamato continua vendo a transmissão e pensa que a diretora Teta estava certa. Essa é uma nação forte. Infelizmente, a Teta não tá muito bem. Ela e a Yuki estão sendo tiradas do local em macas. Nesse meio tempo, o Imperador Goldie faz um discurso no qual fala sobre a magia ter sobrevivido, e só pelo fato do garoto que foi tirado das mãos da bruxa há 10 anos ter sido solto no mundo, o resultado foi o pior possível. E apesar de Adonis ser um humano como todos do Império, ele é um vestígio do mundo do passado, enfeitiçado pela magia. Mesmo depois de tanto tempo, eles ainda não sabem exatamente como um ser humano foi capaz de usar magia, e pensando nos fatos, o diretor não consegue evitar a raiva por ter permitido que o garoto vivesse. Porém, o povo não tem o que temer, porque esse é o Império de Hedia, o auge do mundo. A ciência avançada e as tropas deles nunca vão ceder ao mal. Ele termina o discurso falando pro povo se orgulhar por terem nascido como humanos no Império Hedia. O homem ainda cita que o velho mundo se foi e que Deus tá morto, então essa nação é o Deus encarnado. Vendo isso pelas telas dos smartphones, os alunos não têm muita reação. Acontece que alguns alunos se foram no incidente, então as coisas estão difíceis. Porém, um dos professores fala sobre o simulado nacional ser no dia seguinte e diz pra turma superar isso tudo. Um aluno aproveita para perguntar por que o aprendiz ficou ao lado da bruxa, sendo um ser humano, mas o professor não sabe responder. Ele acha que foi algo como uma lavagem cerebral. Quando a turma se direciona para aula de educação física, uma garota vai até a Eri para falar que viu o que ela fez. Porém, antes da conversa se estender, as amigas da Eri apressam ela para não se atrasar. A garota vai até o local do desastre e pro memorial, onde reclama pela nação não ter feito o trabalho direito. Ela também pede desculpa ao Takuma e imagina que ele deve estar odiando ela, lembrando do momento em que ele estava preso e ela correu assustada. A mina se sente péssima por ter abandonado o namorado e ainda achar que esse usuário de magia é atraente. Nesse momento, um cara aparece do nada atrás dela falando que é uma vergonha. Pelo emblema na roupa, a mina reconhece que ele é do governo. Ela se apressa para apagar as fotos do Adonis, mas o homem diz que não precisa fazer isso, só não deve contar para ninguém sobre elas, já que o aprendiz de bruxa é o criminoso hediondo que causou o desastre. A mina tá apreensiva, mas o cara fala para não se assustar porque ele não é um X9, confia. Assim que a garota vai embora, o mano saca o telefone e faz exatamente o que ele falou que não ia fazer. Na ligação ele se apresenta como Oz, passa a localização da estudante e diz que ela parece ter sido influenciada pelo terrorista, dando a ordem para prenderem a garota e deixar a Agência de Segurança Nacional cuidar do resto, mesmo sabendo que ela provavelmente vai ser executada ou presa por traição. Em seguida, um soldado aparece e fala pro Oz que a verificação final foi feita, então o cara fala que vai voltar. Nesse momento é revelado que ele é o diretor adjunto da Agência Nacional de Inteligência, chamado de chefe Oz Gorgeous. Ainda na ligação ele chama a pessoa do outro lado da linha de Charming. Vemos então que essa Charming é a investigadora-chefe da agência. Em uma sala cheia de monitores, ela comenta que gostaria de ser transferida porque faz horas extras todos os dias, e tem um chefe abusivo, se questionando porque justamente essa agência tinha que ter péssimas condições de trabalho. No entanto, o assunto muda para a análise inacreditável que acabou de chegar, que mostra que o corpo do aprendiz de bruxa é falso. Em algum lugar desconhecido, Adonis grita de dor, enquanto o grupo de bruxas tenta ajudá-lo. Uma delas comenta que os sinais vitais do cara estão muito fora do normal, e que o coração dele não vai aguentar por muito tempo. Outra comenta que o humano não seria mesmo capaz de resistir à transferência heterofásica. De repente, uma bruxa mais velha fala para as moças não desistirem. Essa é a Madame Ofélia Clementine, a bruxa da revelação, que já começa devolvendo os sentidos do Adonis ao estimular magicamente o seu cérebro. Com isso, o rapaz tem lembranças da Chloe. Ainda assim, ele parece estar sofrendo, mas consegue falar uma palavra, o nome da Chloe. De repente, Adonis se vê no campo de batalha, onde encontra sua própria cabeça, e há soldado perto do corpo. Ela pronuncia a magia de duplicação, cancelamento de morte. Com o rapaz confuso, a mulher tira os óculos e o chapéu, e se apresenta como Ana.
Ana, que assim como a Doroka é uma bruxa infiltrada nessa nação, e que tudo fez parte do plano para ressuscitar a Chloe. O cara ainda não entende muito do que tá acontecendo, então a Ana fala para deixar as perguntas para depois, e olhando para cima diz pra Ofélia levar ele. De repente ele fica preso em uma esfera de tecido que surgiu do chão e é levado para cima. Enquanto observa, Ana pede desculpa para Doroka. Adonis finalmente desperta no local das bruxas e acaba caindo da maca. Ofélia recebe o garoto com um abraço, agradecendo por ele lutar por elas. Adonis está assustado e confuso, porém logo entende, e as mulheres confirmam que essa é a nação das bruxas. Depois, Adonis é levado em uma cadeira de rodas e vê a área externa desse lugar, sendo bem bonito, com bruxas coletando frutas e se divertindo. Nesse momento, duas das que estavam ajudando lá dentro percebem que ele já tá se recuperando, e comentam que a Chloe ficaria triste se algo acontecesse com ele. Adonis entende que elas conheceram a Chloe, então é revelado que ela cuidou delas quando eram pequenas, então elas gostavam muito da bruxa. Em seguida, o garoto é levado até a Ofélia. Ele fala que vai levantar da cadeira já querendo voltar a andar, porém a Madame Ofélia diz que a influência dos homens não alcança essa terra isolada, e que o local é muito mais distante do que parece. Além disso, o corpo dele sofreu uma grande tensão. Nesse momento, outra bruxa aparece mostrando a colheita, então a Ofélia pega um dos frutos. O cara logo pergunta o que fizeram com ele, então a bruxa fala que ele foi apenas convidado e chama ele de Adonis, aprendiz da Chloe. Como é muito inteligente, o cara percebe que ela também conheceu a Chloe. Para que não tenha mais dúvidas disso, Ofélia já fala logo que todas as bruxas dessa nação conheceram ela. Chloe era mais forte, inteligente, alegre e gentil do que qualquer um, e apesar de ter sido uma bruxa que manipulava o gelo, ela tinha o calor do sol e era admirada por todos. No entanto, ela foi expulsa da nação das bruxas. Agora, sendo mais esperto, o cara já entende que foi a própria Ofélia que expulsou a Chloe por ensinar magia a uma criança humana. Primeiro, a bruxa velha pensa que foi a própria Chloe que contou isso pra ele, mas Adonis fala que percebeu sozinho porque ficou muito tempo ao lado dela. Nesse momento, a velha começa a contar que pras bruxas a magia é insubstituível, sendo como a alma delas. A magia representa a amizade e a devoção que Deus concedeu a elas para liderar a humanidade. Isso não é algo que um ser humano devia aprender. Acontece que elas não entenderam as intenções da Chloe quando ela pegou um garoto humano como aprendiz. No entanto, naquele tempo, todas imploraram para a amiga abandonar o aprendiz e voltar, mas a única coisa que ela fez foi pedir desculpa. O cara já tá cansado de histórias do passado, então Ofélia diz que já terminou e faz aparecer magicamente a pena mágica na sua mão. Reconhecendo o objeto, o garoto levanta e tenta andar até ela, tirando uma mina do caminho à força sem necessidade. Porém, como tá fraco, o rapaz acaba caindo no chão. Ofélia diz que essa é a pena da Fênix, que possui magia, junto com adornos que lembram ondas e um olho de dragão vermelho. Ela considera uma obra-prima, mas logo entrega o item pro jovem. Ela confirma se foi a Chloe que fez isso pra ele, e o rapaz fala que não poderia ter sido mais ninguém. Em seguida, ele pergunta pra velha se ela pode trazer a Chloe de volta dos mortos. Ofélia fala que bruxas não mentem, então o rapaz já entende que não é possível. Ao olhar pra cima, de repente Adonis vê o planeta Terra ao longe. Ofélia explica que esse lugar é um objeto celestial silencioso, completamente isolado do mundo dos homens, e que as bruxas chegaram nesse local há 10 anos e é onde podem viver em paz. Durante a explicação, vemos que é uma redoma na lua, enquanto Ofélia chama o lugar de Luna Milha. Fora do domo, com o Adonis em um traje especial, Ofélia diz que a ciência revelou a verdadeira natureza da humanidade, e talvez Deus tenha feito o mundo redondo para impedir que enxergassem muito longe, temendo pelo futuro deles. Adonis fala que não acredita que pode existir um Deus. Em seguida, a velha mostra as lápides das bruxas que se foram, e é realmente uma quantidade assustadora. Ofélia também fala que os humanos são frequentemente limitados pelo discurso, coisas como a noite ser mais escura logo antes do amanhecer, e o contrário do amor ser a indiferença. No entanto, o céu clareia à medida que o amanhecer se aproxima, e é claro que o contrário do amor é o ódio, mas o pior discurso é o de que as bruxas vão corromper a humanidade, algo que o rei dos humanos acreditava. Terminada a conversa, a bruxa velha se retira para voltar ao domo. Adonis também entra, então Ofélia mostra para ele a Mito, uma árvore que produz bruxas. Vemos que tem alguns casulos ao redor do tronco. Essa é a primeira vez que Adonis vê uma, e ele conta que Chloe não gostava de falar de suas origens. A velha então conta que as bruxas são assexuadas e não precisam acasalar como os humanos. Elas nascem dessa árvore como frutos portadores do poder de Deus. Porém, essa é a última árvore sobrevivente, trazida da superfície do planeta, porque os humanos queimaram todas as outras mitos. Então essa é a única árvore que pode gerar e regenerar bruxas. Enquanto escuta isso, Adonis percebe um casulo com um rosto parecido com o da Chloe. Porém, Ofélia já conta que essa é apenas uma bruxa esperando para nascer. Ela precisa do poder do Adonis para se tornar a Chloe. Como o cara não entende de primeira, a bruxa velha explica que a magia é o ato de transmitir os pensamentos de uma forma física no mundo material, e a magia de invocação de estilo escrito que o Adonis usa, dependendo da proficiência, pode servir para dar forma a todo e qualquer pensamento, ou seja, é muito versátil. Um exemplo de pensamento são as memórias. A memória é a própria vida, e se o
o Adonis consegue fixar as memórias da Chloe naquela fruta, já deve saber o que pode acontecer. Basicamente, ele é a chave para a ressurreição da Chloe. Ophelia então se afasta e fala para ele avisar quando estiver pronto para a cerimônia. Algum tempo depois, deitado na sombra da Mito, Adonis é abordado pela Ana, que pergunta se ele tem algo a dizer. Ela tá frustrada porque a Doroka se foi por conta dele, porém Adonis não se sente culpado, já que foram elas que planejaram tudo, então Ana não deve descontar a raiva nele. O cara então levanta e deixa a garota falando sozinha. Ela reclama de como os humanos são egoístas e se questiona por que elas se arriscaram por alguém como ele. Ao escutar isso, Adonis dá uma resposta. Pra ele, elas o salvaram para poder usar a Chloe. Ana parece não entender, mas o cara já tá ciente de tudo. Antes de bater as botas, a Doroka avisou que elas pretendiam usar a Chloe e que o garoto precisava fugir da nação das bruxas, junto com a sua mentora. Dito isso, ele também comenta que as bruxas podem viver em ambientes extremos sem nenhum equipamento de proteção, então não precisariam construir essa instalação tão grandiosa, que na verdade não é uma proteção para as bruxas, e sim uma gaiola para manterem os humanos. Adonis imagina que elas vão sequestrar humanos com a transferência heterofásica, ensinar magia de invocação no estilo escrito para que eles lutem, já que estando à beira da extinção, as bruxas precisam de uma fonte alternativa de soldados para vencer essa guerra. Aparentemente precisam da Chloe por ser a única capaz de produzir essas penas. Por fim, ele volta a se afastar, chamando as bruxas de cobras, porém Ana o segura pelo ombro e questiona o que ele pretende fazer. Desesperada, ele implora pela cooperação para não deixar a morte da Doroka ser em vão. Adonis então responde que ainda vai ressuscitar a Chloe de qualquer forma e vai seguir qualquer que seja a vontade dela. Se a Chloe rejeitar os planos das outras bruxas, ele também vai tratá-las como inimigas. Em pouco tempo, a cerimônia começa, liderada pela Ophelia. As bruxas criam símbolos mágicos no chão e a velha faz um pronunciamento enquanto o garoto se aproxima. Ele começa a conjuração, criando as linhas de escrituras e faz a magia de invocação de memórias. Várias esferas luminosas com as lembranças da Chloe aparecem no ar e vão se direcionando pro casulo. De repente começa mais um flashback. Nesse, a Chloe tá com Adonis no telhado, falando sobre as constelações, como a Falulu, que é a constelação da bruxa, além da última Fênix, Clarice, o gigante do conhecimento. A mulher se impressiona pelo aprendiz ter memorizado tão bem, porém quando ele aponta para a constelação de Adonis, que foi a Chloe que inventou, ela já nem lembra mais como e onde é. Então o garoto descobre a verdade facilmente e isso gera uma pequena discussão. No presente, o rapaz fala que não trocaria por nada o tempo que passou com ela. Uma outra memória de quando Adonis está arrumando as roupas bagunçadas da bruxa, reclamando da falta de organização dela. Apesar de Chloe dizer para deixar que ela arrume depois, o garoto se dispõe a fazer o trabalho. Enquanto isso, ela tá tomando banho, mas com o vento, a cortina abre um espaço por onde ele vê que a mulher tá com vários machucados no corpo. Em um certo tom de brincadeira, Chloe fala que não se deve espiar uma dama no banho. Então o garoto fica envergonhado, mas fala que só tava preocupado com ela. Por fim, ele diz que vai ficar de vigia, já que os perseguidores podem aparecer. Com isso, Chloe se emociona e agradece pela presença dele, dizendo que talvez não conseguiria viver sozinha nesse mundo. Enquanto o ritual continua, Adonis do presente responde que ele também não conseguiria. As últimas linhas mágicas vão se tornando esferas, e o rapaz fala que ama ela. A resposta vem de dentro do casulo, com a bruxa dizendo que também ama ele. Uma luz extremamente forte ilumina toda a área ao redor da árvore Mito, até que de dentro do casulo sai uma esfera com brilho lilás. A luz logo volta a ter o corpo feminino, com o cabelo rosa e o rosto da Doroka. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!